Opa, e aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo de hoje eu quero analisar aqui com vocês, eu quero explicar para vocês uma defesa para que vocês possam utilizar contra o lance 1 e 4 das brancas. E essa defesa é a defesa Caro-Kann. No episódio 15 do desafio de 800 a 2.500 de rating no chess.com, eu pedi sugestões de aberturas para essa análise do vídeo de hoje. E eu recebi ali centenas de comentários e muitos desses comentários foram pedindo a defesa Caro-Kann. Por isso que eu vou analisar ela hoje. É claro que houve outras sugestões, como por exemplo o Arrui Lopes, a Índia do Rei, a Siciliana Najdorf, e a ideia é poder analisar essas aberturas nos próximos vídeos. E para escolher quais serão as próximas, eu vou lançar algumas enquetes lá no grupo do Telegram para ver qual é a abertura que o pessoal quer ver no próximo vídeo. Então, se você quer fazer parte do grupo do Telegram, é só você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, tá? Lá no grupo do Telegram eu tento mandar dicas de treinamento e todas as novidades que surgirem aqui no canal, beleza? Então, link aqui na descrição, eu aguardo vocês lá no grupo do Telegram, beleza? Bom, então bora começar aqui, vamos entender como jogar a defesa Caro-Kann de pretas. Então, a defesa Caro-Kann, ela surge após o lance E4 e agora C6. Então é esse o lance que caracteriza a defesa Caro-Kann, que é uma defesa muito consistente, que fez parte do repertório de jogadores como, por exemplo, o ex-campeão mundial Anatoly Karpov, e hoje em dia faz parte do repertório de jogadores como Nakamura, Grichuk, Navara, entre outros jogadores muito fortes. Então todos esses grandes mestres que eu citei aqui podem ser jogadores de modelo para você, para que você possa estudar as partidas deles na defesa Caro-Kann. Bom, então, depois do lance C6, as brancas podem seguir agora com D4, que é o lance mais lógico da posição, podendo assim ocupar o centro de peões, já que o lance C6 das pretas, ele não colocou um peão no centro. Mas a ideia das pretas com C6 é poder seguir com o lance D5 e agora sim lutar pelo centro. Bom, e agora vem um momento importante em que as brancas possuem algumas alternativas após o lance D5. Então, o que o branco pode fazer depois de D5? As brancas podem avançar o peão, que é a variante do avanço. As brancas podem jogar com E toma D5, levando assim ou para a variante das trocas, ou então para o ataque Panov Botvinnik. E as brancas podem também jogar com cavalo C3, que é a variante clássica da Caro-Kann. Então, durante esse vídeo, eu quero analisar aqui com você essas 4 variantes, que são as variantes mais jogadas contra a defesa Caro-Kann, e explicar as ideias gerais, os planos, para que acabando o vídeo, você já consiga usar essa defesa nas suas partidas. Então, para começar, eu vou analisar as posições em que as brancas fazem o lance E toma D5. Então, como eu disse, pode surgir aqui 2 variantes. Depois de C toma D5, as brancas podem ou jogar a variante das trocas com o lance bispo D3, ou então as brancas podem jogar o ataque Panov Botvinnik com o lance C4, que é uma variante bem mais agressiva para enfrentar a defesa Caro-Kann. E a gente vai começar analisando as posições da variante das trocas, que é uma variante bastante utilizada e é importante que você consiga entender muito bem a estrutura de peões que vai surgir dessa variante. Bom, então depois do lance bispo D3, qual é o objetivo das brancas? As brancas querem impedir o desenvolvimento natural do bispo de C8, porque esse bispo não pode sair nem para F5, nem para G4. Então as pretas vão desenvolver agora o cavalo para C6, assim atacando esse peão de D4. Então C3, essa estrutura que vai surgir nessa variante, essa estrutura de peões, eu acho muito importante que quando você começa a estudar uma abertura, você preste bastante atenção na estrutura de peões e também na casa ideal de cada peça. Assim fica muito mais fácil você entender o porquê dos lances na abertura. Bom, então aqui C3, defendendo o peão de D4, cavalo F6, essa é a casa natural do cavalo, e agora bispo F4. Então você percebe que as brancas ficam esperando um pouco, ficam aguardando para desenvolver o cavalo para F3,
Porque se o branco desenvolveu o cavalo para F3, então as pretas já podem tirar o bispo para G4, tirando o bispo para uma casa mais ativa. Porque o que as brancas querem é que o preto jogue o lance E6. Por exemplo, depois de bispo F4, E6, agora o bispo ele fica preso dentro da cadeia de peões. Então é esse o plano das brancas, né? Fazendo, por exemplo, o lance bispo F4. Mas agora, depois de bispo F4, as pretas já podem desenvolver o bispo para G4. Então lembra que na variante das trocas da Caro-Kann é muito importante você tirar esse bispo para fora da cadeia de peões. Bom, então aqui, por exemplo, dama B3, eu acho que é o lance crítico, tentando aproveitar que o bispo saiu da defesa da ala da dama, né? Outros lances, como por exemplo cavalo F3, não vão criar nenhum problema para as pretas podem seguir o desenvolvimento e fazer o mesmo plano que eu vou te explicar na variante principal. Então aqui dama B3, tocando no peão de B7, e agora as pretas devem tomar cuidado, porque é preciso defender esse peão de B7. E dependendo da escolha das pretas, podem surgir alguns problemas. Por exemplo, se as pretas jogam com dama D7, pode ser que em algum momento surja algum tema tático nessa posição, como por exemplo nessa variante, depois de cavalo E5, cavalo por E5, D por E5, as brancas podem jogar agora um bispo B5 cravando a dama. Então, para evitar qualquer tema tático, as pretas jogam com dama C8, assim defendendo o peão de B7. Porque jogar B6 também seria bastante perigoso por causa da cravada com o bispo B5. Então aqui dama C8, por mais que seja um lance estranho esse, não é uma casa muito ativa para a dama, resolve os problemas. Então agora cavalo de BD2 para desenvolver então o cavalo de G1 para F3, E6, cavalo de GF3, bispo E7, essa é a casa do bispo na Caro-Kann, na variante das trocas. Então roque, roque, e nesse momento as brancas podem jogar, por exemplo, com torre de F para E1. Bom, então essa é a casa natural de cada peça, as peças das brancas, as peças das pretas. E as brancas querem jogar agora com cavalo E5 e poder passar a torre para E3, pensando até em um ataque na ala do rei. Então aqui vem um primeiro momento importante, um plano importante para você entender na Caro-Kann. Esse bispo de D3 é uma peça muito forte. O bispo ele fica tocando em H7, pode surgir alguns ataques na ala do rei. Então um lance muito importante é o lance bispo H5, com a ideia de fazer bispo G6 e assim poder trocar o bispo de casas brancas. Por exemplo, depois do lance cavalo E5, as pretas podem jogar cavalo por E5. Aqui é melhor tomar de peça, porque se tomar de peão, então as pretas podem jogar cavalo D7, já ameaçando, por exemplo, cavalo C5, ameaçando pegar o par de bispos. Então aqui é melhor tomar de peça e agora as pretas fazem o lance bispo G6. Trocando assim o bispo de casas brancas, aquele bispo que poderia causar problemas na ala do rei. E não tem problema dobrar os peões, depois que joga H toma G6, a estrutura das pretas é muito sólida e assim não tem as ideias de ataque na ala do rei atacando H7. Então essa é uma troca bastante favorável às pretas, até porque o preto ele possui os peões em casas brancas, então o bispo é um bispo bom, né? O bispo de E7. Já o preto ele possui o bispo de casas pretas, né? Isso é bom porque tem os peões em casas brancas. Agora já as brancas ficaram com os peões em casas pretas, então esse bispo ele pode acabar se tornando um bispo mau, né? Porque ele é da mesma cor dos peões centrais. Agora depois disso, por exemplo, se as brancas fazem um lance como H3, qual seria o plano das pretas para melhorar essa posição? Então o plano das pretas é fazer o ataque da minoria. Então como que é esse ataque da minoria? As pretas podem jogar, por exemplo, com dama C6, com a ideia de fazer B5, A5 e B4. Então esse ataque é conhecido como ataque da minoria, porque dois peões vão atacar três na ala da dama. Então a minoria que está fazendo um ataque. Então a ideia é poder criar debilidades na ala da dama, porque conforme esses peões vão avançando, podem surgir fraquezas. Vamos imaginar, por exemplo, que o branco joga com torre de AD1. Então B5, cavalo F3, A5, com a ideia de fazer B4, por exemplo, bispo F4 e agora B4. Então, depois que as pretas chegam com o ataque na minoria, chegam com B4, vai surgir debilidades de qualquer maneira, porque se tomar, o peão de D4 ele fica isolado.
E se não faz nada, as pretas vão tomar em C3 e esse peão ele acaba se tornando uma debilidade. Por exemplo, depois de B tomar C3, B tomar C3, o peão de C3 ele fica fraco. E se tomar de peça, novamente surge um peão fraco em D4. Então é muito importante na variante das trocas você lembrar de duas ideias. Primeiro, trocar o bispo de casas brancas e segundo, o ataque da minoria. Se as brancas fazem A4, então você pode preparar esse ataque da minoria com dama C6, A6 e B5 com a mesma ideia de fazer o B4. Bom, então essas são as ideias gerais na variante das trocas da Caro-Kann. Vamos agora para outra variante, que é o ataque Panov Botvinnik. Então, depois de C por D5, as brancas fazem C4. A ideia das brancas é poder jogar com o peão da dama isolado. Essa variante ela foi muito utilizada pelo Botvinnik, então por isso que ela recebe o nome dele. Então, C4, cavalo F6, cavalo C3, E6. Nessa variante, as pretas vão jogar com o bispo dentro da cadeia de peões, porque se esse bispo sai para a cadeia de peões, um lance como dama B3 pode incomodar bastante. Então, cavalo F3, cavalo C6, essa é a casa ideal de cada peça, bispo D3, e agora surge a posição com o peão da dama isolado. Então, esse peão dama isolado, ele pode ser uma vantagem em alguns casos, e em outros casos, ele pode ser apenas uma debilidade. Então, eu vou explicar aqui para vocês como funciona esse peão dama isolado. Então, por exemplo, bispo E7, roque, roque e agora torre E1. Então, qual é o plano das pretas nessa posição? Primeiro, as pretas devem tentar bloquear a casa D5, tentar evitar o avanço do peão isolado. Esse seria o primeiro plano. Então, uma ideia bem natural é jogar com o cavalo B4 seguido de cavalo D5, pois o cavalo é um ótimo bloqueador. Ele pode ficar muito bem na casa D5. Bom, segunda ideia, bastante importante, buscar simplificações, porque em um final, esse peão isolado ele pode ser apenas uma debilidade. Então, quanto mais peças as pretas conseguirem trocar, melhor. E, por último, as pretas podem tentar também colocar as peças atacando o peão de D4, tentando deixar as peças do adversário passivas na defesa desse peão de D4. E, feito isso, buscar novamente as simplificações. Bom, e qual vai ser a casa ideal para o preto desenvolver as peças, né? Depois do lance torre 1, por exemplo, as pretas podem jogar com B6, com a ideia de desenvolver o bispo para B7, onde ele vai poder controlar a casa D5 e a torre para C8. Então, por exemplo, bispo G5, bispo B7 e nesse momento as pretas já podem pensar em jogar com cavalo B4 e cavalo D5. E outra ideia para as pretas é poder jogar em algum momento cavalo de F para D5. Por exemplo, cavalo B4, torre de AD1 e agora cavalo de F D5. Pois assim as pretas já conseguem bloquear a casa D5 e também conseguem simplificações. Depois de bispo E7, cavalo E7, o preto tem o total controle da casa D5. As pretas já trocaram uma peça menor e depois podem trazer o cavalo de B para D5 e trocar ainda mais peças. Como eu disse, nessa variante, quanto mais peças as pretas conseguirem trocar, melhor. Porque em um final, o peão isolado ele pode ser apenas uma debilidade. Bom, então, lembrar desses conceitos para enfrentar o peão dama isolado e principalmente lembrar a casa ideal de cada peça, tá? Então, a ideia não é que você decore variantes, nunca fazer isso. O importante é você entender as casas das peças e os planos do meio-jogo, para quando chegar no meio-jogo, você saber o que fazer. Bom, vamos agora para outra variante e eu quero te explicar agora sobre a variante do avanço, que depois de D5, as brancas fazem um lance E5. Então, com o lance E5, as brancas conseguem ganhar uma vantagem de espaço no centro e as brancas, inclusive, podem pensar em atacar na ala do rei, porque as brancas também ganham vantagem de espaço na ala do rei. E como que as pretas vão fazer para criar contra-jogo nessa variante? É muito importante que as pretas façam em algum momento a ruptura C5, para assim atacar a base da cadeia de peões, atacar o ponto D4. Então, geralmente na Caro-Kann,
as pretas fazem bispo F5, E6 e depois vão tentar fazer o C5. Mas a minha recomendação aqui é que você faça o C5 direto, que eu acho uma variante bem agressiva, uma variante bastante direta, que as pretas começam a atacar D4 imediatamente. Então, por exemplo, depois de C5, se as brancas tentam manter esse centro, jogando, por exemplo, com C3, então as pretas vão conseguir cair numa espécie de uma francesa melhorada. Jogando, por exemplo, com C por D4, C por D4, cavalo C6, cavalo C3 e agora bispo F5. E eu digo que é uma francesa melhorada porque as pretas conseguiram sair com o bispo para fora da cadeia de peões. Geralmente na francesa, esse bispo ele fica lá em C8, ele é o bispo mau das pretas. Então, por exemplo, cavalo F3, E6, bispo E2, cavalo de G7, e agora o plano das pretas é poder atacar a base da cadeia de peões, poder atacar o ponto D4, levando, por exemplo, o cavalo de E7 para F5 e a dama para B6. Então poderia seguir aqui, por exemplo, como roque, e como a ideia é levar o cavalo de E7 para F5, as pretas vão jogar aqui com o bispo G4, que faz todo sentido, porque o cavalo de F3 ele defende D4, então é possível trocar esse bispo de G4 pelo cavalo de F3 e seguir com o cavalo F5, colocando mais peças atacando a base da cadeia de peões, atacando D4. Então, por exemplo, bispo E3, cavalo F5, dama D2, bispo E7, então essa é a casa ideal de cada uma das peças. H3, bispo por F3, aqui pode ceder o par de bispos, porque o cavalo de F3 é uma peça importante para defender D4. E depois de roque, eu acho que o preto está numa posição muito cômoda, uma posição muito fácil de jogar. As pretas vão seguir com dama B6 para pressionar ainda mais o ponto de D4 e podem completar o desenvolvimento, por exemplo, com torre C8. E o preto ele não tem nenhum problema nessa posição. Então por isso que eu acho o lance C5 um lance muito interessante, porque se o branco responde com C3, que é um lance bem natural para defender D4, o preto ele já resolve todos os problemas. Então o melhor lance para o branco é jogar D toma C5. E agora as pretas podem seguir, por exemplo, com cavalo C6, já ameaçando o peão de E5, cavalo F3 e agora bispo G4. Então uma vantagem dessa variante é que as pretas podem sair com o bispo para uma casa muito ativa, que é a casa G4, já cravando o cavalo de F3. Então, por exemplo, bispo B5, assim cravando o cavalo de C6, evitando um cavalo por E5, E6, a ideia das pretas é jogar agora bispo por C5, já recuperando o peão, bispo E3. Então nessa variante, que eu considero a variante crítica da variante do avanço, as brancas vão ficar tentando defender esse peão de C5. Então aqui as pretas fazem cavalo de G para E7, com a ideia de poder levar o cavalo para G6, jogar com dama C7 e agora pressionar esse peão de E5. Então aqui as brancas podem jogar com C3, esse também eu acho que é o lance crítico para poder jogar com B4 e assim defender o peão de C5. E agora que eu vou mostrar uma ideia bem interessante dessa variante, que é poder jogar com G6, que as pretas vão continuar pressionando o peão de E5. A ideia é jogar bispo G7, dama C7 e é muito difícil para o branco conseguir defender esse peão. Por exemplo, cavalo de BD2, bispo G7, H3, bispo por F3, cavalo por F3, roque, bispo F4, já estava ameaçando aqui jogar com cavalo por E5, então bispo F4 e agora dama A5. Já atacando o bispo de B5, e se esse bispo ele sai, como por exemplo o bispo D3, as pretas já podem recuperar o peão jogando com dama C7 e depois voltar essa dama para C7 para continuar pressionando o peão de E5. E se fizer um lance como por exemplo dama A4, que já foi jogado essa posição, as pretas podem voltar a dama para C7 pressionando o peão de E5, já ameaçou jogar o lance cavalo por E5. Se, por exemplo, roque grande, que é uma posição que já foi jogada, então as pretas podem inclusive jogar com B6, sacrificando assim o peão, porque depois de A por B6, as pretas conseguem abrir linhas em cima do roque das brancas, e essa posição é uma posição que parece bem difícil de jogar de brancas, porque as pretas já conseguem tomar a iniciativa, as pretas ficaram com as peças muito ativas nessa posição. Bom, então voltando aqui, depois do lance D toma C5, as
brancas não mantêm ali o centro com C3, as pretas vão ficar pressionando esses dois peões, E5 e C5. E não é fácil do branco defender esses dois peões. O preto ele vai desenvolver as peças com o bispo em G4, o cavalo de G para E7, e se o branco ele jogar dessa maneira, conseguindo assim defender o peão de C5, conseguindo defender esses peões, as pretas vão jogar com G6, com a ideia de bispo G7 e dama C7, e não é simples defender esse peão de E5. Bom, então essa é a variante que eu queria mostrar para vocês aqui na variante do avanço, jogar com C5 direto, que eu acho uma variante muito interessante. E agora vamos para a variante principal com o lance cavalo C3. Essa é a variante clássica, a variante mais sólida assim das brancas, em que as brancas vão tentar manter uma leve vantagem. Então, D por E4, cavalo por E4. Existem várias alternativas aqui para as pretas, como por exemplo o lance bispo F5 ou então o lance cavalo D7, mas eu quero mostrar aqui para vocês uma variante que está em moda, muitos jogadores fortes estão utilizando essa variante, eu acho ela muito interessante mesmo, pois eu jogo essa variante clássica de brancas e eu tenho enfrentado bastante dificuldades para conseguir alguma vantagem de brancas contra essa variante, que é jogando com o lance cavalo F6 nesse momento. Então, cavalo F6 já ataca o cavalo de E4 e depois de cavalo por F6, que é o lance mais lógico dessa posição, surge essa estrutura que a princípio pode parecer uma estrutura inferior. Na verdade, a estrutura de peões das pretas é uma estrutura inferior, mas o preto ele tem uma compensação por essa estrutura, porque as pretas vão conseguir um ótimo jogo de peças, as peças vão ficar muito ativas. É fácil desenvolver as peças nessa posição. Jogando, por exemplo, com bispo D6, roque, torre E8, as pretas vão ter um rápido desenvolvimento. Então a ideia desse lance, o cavalo F6, é essa. As pretas vão ficar com uma estrutura de peões um pouco pior. Uma estrutura parece um pouco estranha, com esses peões dobrados, mas as peças vão ficar muito ativas, como eu vou mostrar aqui para vocês em alguns exemplos. Aqui, só para ficar bem completo, né? Depois de cavalo F6, se jogar, por exemplo, um lance como cavalo G3, as pretas podem jogar com H5, com a ideia de H4. E se o branco tiver que fazer H4, que eu acho que tem que fazer nessa posição, as pretas conseguem ganhar o controle da casa G4, podendo, por exemplo, jogar com bispo G4, assim já resolvendo o problema do bispo. E se voltar o cavalo para C3, então as pretas podem simplesmente desenvolver o bispo para F5 e terminar o desenvolvimento com E6, bispo D6 e roque. E aqui o preto não tem nenhum problema, inclusive já está melhor desenvolvido. Bom, então aqui cavalo por F6 é o melhor lance das brancas, E por F6. E aqui o preto ele quer jogar com bispo D6 e roque. Então eu acho que a melhor opção das brancas é aguardar um pouco mais de informação, não definir ainda para onde vai desenvolver o bispo, ou então o cavalo de G1, e jogar com lance C3, assim defendendo já o peão de D4. Acaba sendo um lance útil em todas as variantes. Então, bispo D6 é um lance natural de desenvolvimento, essa é a casa ideal para o bispo. Se as brancas fazem aqui um lance como cavalo F3, o desenvolvimento das pretas vai ser praticamente o mesmo, jogando com bispo D6, roque, torre E8 e podendo desenvolver o cavalo para D7 para jogar com cavalo F8 e cavalo G6. Como você vai ver nas próximas variantes, essa é uma manobra muito típica, as pretas tentam fazer praticamente em todas as posições essa ideia, de cavalo F8 e cavalo G6. Por exemplo, depois de bispo E3, cavalo F8, dama D2, cavalo G6 agora. E as pretas podem terminar o desenvolvimento com dama C7 e cavalo F4, tentando pegar o par de bispos, ou então pode jogar, por exemplo, depois de C4, com bispo F5, com a ideia de terminar o desenvolvimento com dama D7, torre de AD8, ou até mesmo jogar com bispo C7, por exemplo, bispo F1, bispo C7, com a ideia de dama D6 e torre de AD8. Já arma esse estilingue em H2 que pode criar alguns problemas ali para as brancas. Bom, mas voltando aqui para a variante principal com C3, então bispo D6, essa é a casa do bispo, bispo D3, roque e agora cavalo, dama C2. O cavalo ele vai sair por E2, mas é interessante para o branco jogar primeiro com dama C2. Por que esse lance ele é interessante? As brancas atacam o peão de H7
E agora o preto ele tem que tomar uma decisão, se vai jogar com G6, se vai jogar com H6, como que as pretas vão defender esse peão. E é aqui que eu quero mostrar uma ideia bem interessante. Primeiro o preto ele vai jogar o torre 8 cheque, que é a casa da torre mesmo, então cavalo E2, e agora que vem a ideia, porque se jogar com G6, as brancas podem jogar H4 para fazer H5 e o branco já tem um forte ataque, já ameaçando até mesmo sacrificar em G6. E se jogar com H6, então as brancas podem seguir, por exemplo, com bispo E3, roque grande e passar um cavalo para G3 e F5, ou até mesmo preparar H4, G4 e G5, pois agora existe um ponto de contato em G5. Então aqui que vem a ideia, que vai parecer um pouco diferente, mas é uma ideia muito legal, que é jogar com H5 direto. Então o preto defende o peão de H7, evita as ideias de G4, e se, por exemplo, o branco jogar com roque pequeno e cavalo G3, o peão de H ele vai ser bastante útil para jogar H4 e H3 também, já desenvolvendo a iniciativa na ala do rei. Então, geralmente, as brancas jogam com bispo E3, com a ideia de roque grande, então cavalo D7, roque grande, e agora cavalo F8. Então essa é uma manobra muito típica, né? Essa é a casa ideal, assim, essa manobra é ideal para o cavalo, jogar cavalo D7, cavalo F8, que em algumas posições o cavalo pode ir para G6 e também libera o desenvolvimento do bispo. Agora as pretas podem desenvolver o bispo para casa E6, por exemplo. Então aqui, por exemplo, o rei B1 e agora bispo E6 é a casa ideal para desenvolver esse bispo, principalmente quando as brancas rocam grande, porque o bispo já fica de olho em A2, então pode até ter ideias como, por exemplo, dama A5. Então, por exemplo, C4. Aqui uma variante interessante, depois de cavalo F4, eu quero até mostrar um plano aqui que vocês podem usar, jogando, por exemplo, com bispo por F4 e agora B5. Assim as pretas ficam com total controle das casas brancas, podendo jogar, por exemplo, com dama D5 nessa posição. Vamos imaginar que nesse momento as brancas façam um lance como torre de H E1. Então as pretas já podem jogar com dama D5, ameaçou jogar dama por A2, e se jogar agora com B3, então A5, com a ideia de A4. E o ataque das pretas chegou muito mais rápido do que o ataque das brancas. Aqui o preto ele já tem a iniciativa. Então esse é um plano típico, jogar com bispo E6 e B5 para ter o controle dessas casas brancas. E se jogar, por exemplo, com C4 para evitar a ideia de B5, as pretas podem jogar torre C8, preparando assim o B5. Porque se agora faz um lance como, por exemplo, H3, as pretas já podem pensar em jogar o B5 imediatamente. Porque se tomar em B5, então C por B5 já abre a coluna C, ganhando um tempo na dama. O bispo ele tem o controle da casa D5 agora. Acho que nessa posição o branco já tem vários problemas para resolver. E se jogar com C5, então as pretas podem voltar até o bispo para C7. E agora o preto ele conseguiu ganhar a casa D5 ou para o bispo ou para a dama. E aqui o peão de D4 também pode virar um alvo. Um plano das pretas pode ser, por exemplo, jogar com bispo D5 seguido de cavalo E6. O bispo fica bem forte e o cavalo ele já volta para o jogo. E uma outra possibilidade, depois de H3, poderia ser até jogar com H4. Porque a ideia do H3 é jogar com G4. Então H4 não vai abrir mais a coluna H. Porque a ideia seria algo mais ou menos assim. Depois que faz H5, H3. Se fizer um lance como A6, passando a vez, as brancas querem jogar G4. HG4, HG4 e assim abriu a coluna H. Então por isso H3, H4. E aí se jogar, por exemplo, um lance como G3 ou G4, o preto ele nem precisa tomar em G3. Assim não vai abrir nem a coluna G, nem a coluna H. Então, H4, e se fizer um lance como torre de HE1 agora, as pretas novamente vão buscar o contrajogo fazendo o lance B5. Se tomar em B5, o preto já tem a iniciativa. E se jogar com C5, é possível jogar com bispo C7, bispo C1 e agora bispo D5. E novamente aquele plano que eu falei de jogar com cavalo E6, voltando um cavalo para o jogo. E aqui o preto eu acho que está muito bem nessa posição. O peão de D4 pode ser um alvo.
e tem o total controle da casa D5. Bom, então essa é uma variante que eu acho muito interessante de jogar de pretas. Vocês vão encontrar várias partidas recentes nessa posição, jogando com cavalo F6 direto, dobrando assim os peões na coluna F e podendo ter um jogo muito ativo de peças. E algo que eu acho interessante também dessa variante é que ela é muito fácil de jogar, então os lances são muito intuitivos, as pretas conseguem terminar o desenvolvimento rapidamente contra todas as alternativas aqui das brancas, né? Então, basicamente, galera, essas são as variantes as mais utilizadas na defesa Caro-Kann. Então, variante do avanço, variante das trocas, ataque para 9 Botvinnik e a variante clássica. Bom, então eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês essas ideias gerais de como jogar a defesa Caro-Kann. E agora eu espero que você consiga ótimos resultados jogando a defesa Caro-Kann de pretas. Então vamos encerrando por aqui e até o próximo.